O método Ecossistema do Ser, ele tem 3 pilares: o interior, a sua imagem e o seu ambiente. Hoje eu quero focar um pouquinho sobre o interior, né? E vamos falar sobre Ayurveda. O que é o Ayurveda, Flávia? E por que eu amo tanto o Ayurveda? Acho que vale a pena aqui um vídeo só para a gente explicar e falar um pouco sobre essa medicina que para mim, assim, eu me apaixonei por ela. O que é o Ayurveda? O Ayurveda é um sistema científico de medicina mais antigo da humanidade. Ele nasceu lá na Índia e tem por volta aí de pelo menos 5.000 anos. Ayur, de Ayurveda, significa vida, longevidade. E Veda significa ciência, conhecimento. Então, Ayurveda a gente consegue aí traduzir sendo a ciência da vida. Na Índia, diferente daqui do Brasil, eles têm 2 tipos de medicina, né? 2 tipos de graduação de medicina, 2 tipos de hospitais também. A medicina ocidental, que é a nossa medicina que a gente conhece, e a medicina Ayurveda, que é essa medicina milenar tradicional indiana. E as 2 medicinas lá, elas coexistem juntas. Isso é muito legal e, no meu ponto de vista, é como deveria ser. Do mesmo jeito que na China também, eles têm a medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa, se você não sabe, ela derivou da medicina tradicional tibetana, que derivou da medicina tradicional indiana, que é o Ayurveda. Então, o Ayurveda é o sistema científico de medicina mais antigo da humanidade. Ao contrário da medicina ocidental, que olha, né, os sistemas de forma separada e isolada, na medicina tradicional indiana, no Ayurveda, a gente olha tudo junto. Então, o seu corpo, os seus hábitos, a sua mente, o seu espírito, tudo ele tem que caminhar junto. Tudo, uma coisa influencia diretamente a outra. Então, o que você come, a sua rotina, os seus hábitos, né? Tudo que acontece dentro do seu corpo está diretamente relacionado à sua mente, às suas emoções. E tudo precisa estar saudável. No Ayurveda, ele já fala, né? Se você não está feliz, então você já está doente. Porque o equilíbrio da vida, né, é estar feliz. Se a gente já não está assim, então porque já tem algum desequilíbrio lá dentro, a gente já tem que olhar para a gente e tratar. O Ayurveda, ele consegue pegar a doença lá no início. A partir do momento que já tem algum desequilíbrio ali dentro do seu organismo, a gente já olha como uma doença, né? Diferente do ponto de vista da medicina ocidental, que precisa se manifestar fisicamente para ser uma doença e aí sim ser tratada. Então, num ponto de vista aí de 7 estágios, o Ayurveda ele começa lá no 1º estágio e a medicina ocidental entende a doença lá no 6º estágio. Por isso que eu acredito muito que as 2 medicinas elas deveriam andar juntas. E no Brasil, como a gente não tem a faculdade de medicina Ayurveda, né, não tem médicos Ayurvedas, ele é tratado aqui como uma terapia. Então a gente tem terapeutas Ayurvedas, que é o meu caso, e os médicos ocidentais, que é a nossa medicina. E por isso eu acredito muito que os 2 deveriam andar juntos e caminhar juntos para a gente ter um maior benefício aí para a saúde de todo mundo. Agora, Flávia, qual é a ligação do Ayurveda com a natureza? Eu ouço falar, eu escuto, às vezes eu também não sabe, nunca escutou, mas o Ayurveda ele está diretamente conectado com a natureza e ele entende que tudo que acontece fora, no macro, impacta o micro. Todos nós, né, tudo que existe no universo é feito das mesmas matérias. Então, por isso que tudo está conectado. E essas matérias são 5. Existem 5 elementos. Esses 5 elementos formam tudo que está no universo, como formam também nós, seres humanos, o nosso organismo. Que são o espaço, o ar, o fogo, a água e a terra. Esses 5 elementos formam tudo e está tudo conectado. O que é o espaço, Flávia, dentro de nós? O espaço são todos os vazios que tem dentro do nosso corpo. Então, nosso ouvido, né, a audição, o canal digestivo, né, porque é por onde a comida entra, existe espaço, existe vazio ali. O espaço que tem entre as nossas células, tudo isso é espaço. Depois a gente tem o ar. Ar é movimento, é o nosso sistema nervoso, são os nossos batimentos cardíacos, a nossa circulação, a nossa respiração. Tudo que é movimento dentro do nosso corpo é controlado pelo ar. Aí a gente tem o fogo. O que é o fogo no nosso organismo? Fogo é a parte da digestão, principalmente, né? Tudo que a gente digere. Então, ele está no nosso estômago, no nosso intestino,
na nossa mente, né, a capacidade da inteligência, da transformação, tudo que a gente pensa, tudo que a gente transforma internamente, existe fogo. Ele está na nossa visão também, né, a luz que entra, tem uma química que traz, né, a imagem. Tudo isso é fogo dentro do nosso organismo. O quarto elemento é a água, né? Então, onde está a água dentro do nosso organismo? Bom, a gente já sabe que a gente é feito, né, basicamente de água, mas na lubrificação, o nosso sangue, na saliva, nas lágrimas, tudo é água. E por último, o quinto é terra. Terra é a nossa estrutura, a nossa pele, a nossa gordura, os nossos ossos, isso é terra, é a estrutura física do nosso corpo. Então ele entende que todo o universo é construído com esses 5 elementos, inclusive a gente, e está tudo conectado. O que acontece fora automaticamente impacta no que acontece dentro. Então a posição do sol, a luz, a lua, tudo isso influencia o nosso metabolismo. E aí tem os famosos doshas, que muita gente já ouviu falar. O que são os doshas? Os doshas são os 3 sistemas biológicos, né, que a gente tem no nosso corpo. Então, na medicina ocidental, a gente olha como o sistema respiratório, digestivo, sistema nervoso. Na medicina ayurvédica, a gente começa com os 3 grandes doshas: Vata, Pitta e Kapha. Então, como eles são? Eles são a junção desses elementos. Vata é o espaço e o ar. Quem é Vata? Qual é o sistema, né? Esse sistema biológico que Vata controla? Espaço e ar. Respiração, audição, movimento, tudo isso Vata quem controla. Depois a gente tem Pitta. Pitta é majoritariamente fogo com água. Pitta controla o quê? A parte da digestão, principalmente. Não só a digestão de alimentos, mas a digestão também de emoções que a gente tem todos os dias. E por último, Kapha. Kapha é a junção de água com terra. É a nossa estrutura. É o sistema que controla a estrutura física, né, do nosso corpo. Então vamos lá. Se o Vata está equilibrado, você é criativo, você é animado, né, você tem movimento. Se o Vata está desequilibrado, o que acontece? Ansiedade, insônia, intestino preso, pele seca, né, dores nas articulações. Agora vamos para Pitta. Se Pitta está equilibrado, o que acontece com você? Você é uma pessoa que digere bem as coisas, não tem aquela indigestão, você digere, é uma pessoa para frente na vida, uma pessoa corajosa, uma pessoa inteligente, tem um raciocínio lógico, né, muito forte, uma precisão, normalmente é detalhista. Agora, se Pitta está desequilibrado, má digestão, alergias, irritabilidade, estresse, tudo te incomoda, né? A gente explode. Esse é um Pitta desequilibrado. Já Kapha equilibrado, ele vai trazer paz, paciência, é uma estabilidade, é aquele sono profundo, bom, que a gente descansa. Esse é um Kapha bem equilibrado. Mas quando o seu Kapha está desequilibrado, vem a depressão, vem, né, o aumento da estrutura da gordura, a gente acaba engordando, talvez aí uma compulsão alimentar também, retenção de líquidos, né, congestão nasal e a depressão, o apego ao passado, o medo na parte emocional, isso é um Kapha desequilibrado. Então, a partir daí, o Ayurveda com esses 3 primeiros doshas, né, esses 3 sistemas biológicos, ele começa a estudar você, a gente começa a entender onde está o seu desequilíbrio, onde está o ponto que está iniciando a doença, né, dentro de você. E eu acho que o grande segredo aqui, que o Ayurveda fala, você não é o que você come, você é o que você digere. Esse é o coração do Ayurveda, né, acima de tudo, acima dos doshas. Tudo que você coloca para dentro, você precisa digerir, precisa entrar, né? Os nutrientes precisam entrar e aquilo que não te serve tem que sair. Se você come bem, mas a sua digestão tá ruim, tudo que é bom não entra e o que é ruim não sai. Você entende? E então, aí começam os problemas, né? A gente começa a acumular, a gente chama de ama. Ama são toxinas. Então, você não tá conseguindo trazer o que é bom para você, para te fortalecer, e você ao mesmo tempo está retendo o que é ruim, o que você deveria tirar.
Esse é o coração. Você não é o que você come, você é o que você digere. E tudo, né, parte do princípio que você precisa ter uma boa digestão de alimentos, uma boa digestão de emoções. Durante o dia, a gente digere alimentos. Durante a noite, a gente digere as emoções. Então, não só as suas emoções, mas o tempo todo você está absorvendo impressões. O tempo todo. Então, você está vendo um lugar desorganizado ou um lugar arrumado. Você está absorvendo isso. Você está escutando notícias ruins ou notícias boas. Você está absorvendo isso. Você está recebendo pressão no seu trabalho ou ele está tranquilo. Você está absorvendo isso. A forma como as pessoas te tratam, a forma como você se trata, o ambiente que você vive, se você está próximo da natureza, se você está mais longe da natureza, né, no meio da cidade, o ar que você respira, o barulho, né, que a gente escuta. Tudo isso são impressões. As impressões, ela vem dos nossos 5 sentidos, né? Tudo que a gente inala, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, o tato, tudo a gente está absorvendo. Então você não só digere alimentos, você digere também emoções, você digere também impressões, tudo que você sente, tudo que você vê. E esse é o grande ponto, você precisa digerir bem. Senão você começa a deixar dentro o que não serve e aí acumula toxinas. Essas toxinas que a gente chama de AMA vai ficando no seu corpo, vai bloqueando a circulação, o movimento e aí começa os desequilíbrios e aqueles pequenos problemas que vai crescendo, crescendo, crescendo e se torna lá na frente a doença que a gente conhece hoje e depois vai tratar com algum remédio. Então, o Ayurveda, ele pede, né, para você se conhecer, se entender, olhar os pequenos sinais. Então, olhar a língua de manhã, porque aquele branco da nossa língua, aquilo são toxinas que o seu corpo eliminou para fora durante a sua noite de sono, porque ele digere durante a noite, né, que eu comentei. Então, olha para você, olha a sua pele, olha o seu olho, como você tá, pensa, né, como você está se sentindo. Eu consegui digerir tudo de ontem ou eu acumulei, eu tô começando um dia com emoções ainda acumuladas. Essa percepção que a gente tem, esse autoconhecimento que a gente começa a ter, ele assim, ele vale ouro, sabe? É a chave de tudo para você começar a ter uma vida mais saudável, a ter uma vida mais longeva, né? A gente fala muito dentro da Ayurveda de ter longevidade. Longevidade é você seguir, é envelhecer com saúde, porque não adianta você chegar com 100 anos de idade e você não ter saúde, né? É envelhecer bem, é ir até onde você tiver que ir bem, feliz, contente, né? E vamos lembrar que se você não é feliz, você já está doente. A gente parte desse princípio. E por isso que eu gosto muito do Ayurveda, acho que ele é a base de tudo para a gente voltar a si, né? Não é se reinventar, é se reencontrar, encontrar de volta o seu equilíbrio. E é por isso que eu sou apaixonada pelo Ayurveda e espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui. Vou deixar mais informações sobre os meus atendimentos aqui embaixo também para você. E fica comigo aí até o próximo vídeo.